Neemias capítulo 2, versículo 19. Porém Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Nós temos ministrado sobre Neemias. E Neemias fala de reconstrução. Reconstrução, mais especificamente de Jerusalém, da cidade, dos muros de Jerusalém, que estavam com seus muros derrubados. E no capítulo 1 nós vimos o personagem principal dessa história, que é Neemias, que foi um homem levantado por Deus para fazer essa restauração. E no capítulo 1 vimos como ele passou 4 meses orando a Deus, buscando em Deus a solução para o problema de Jerusalém. O capítulo 2 vai mostrar a resposta de Deus, depois de 4 meses. Então a oração não é de uma hora para outra que às vezes nós temos a resposta. No caso aqui, levou 4 meses. E ele pediu justamente por uma oportunidade. Ele se dispôs a servir a Deus, se dispôs a estar na mão de Deus para que a restauração de Jerusalém pudesse ocorrer. A oportunidade veio quando ele chegou até a presença do rei. Ele era copeiro. O copeiro ele tinha a responsabilidade de servir o vinho ao rei. E era uma responsabilidade grande, porque podia ter um vinho envenenado, alguém podia pôr algum veneno ali, ele tinha que experimentar o vinho primeiro. O rei esperava alguns minutinhos, se ele cair... Tá. Então a vida do rei estava na mão dele. O rei podia até enganar o rei, fingir que tomou ou não tomou, está tudo bem. Então a vida do rei estava na mão dele. Então era uma pessoa de confiança do rei. E num determinado momento o rei percebeu que ele estava triste, também 4 meses chorando, 4 meses orando a Deus. Ele estava realmente sentido pela situação. O rei percebeu isso, perguntou o que acontecia. Então ele contou a história da sua cidade, o que estava acontecendo em Jerusalém. O rei se sensibilizou com ele e perguntou o que ele queria. E é interessante que a Bíblia fala que ele orou, né? Não foi uma oração longa, né? Como a da pastora Vaninha, né? Mas uma oração instantânea. Possivelmente ele deve ter falado 2 ou 3 palavras. Mas não se engane, irmão, você já tinha orado 4 meses. Agora era a oportunidade apenas de fechar a questão. Ele buscou em Deus, então, rapidamente, pediu, possivelmente, Deus, me dá sabedoria aqui do que eu devo pedir. E ele pediu, falou assim: Senhor, me der oportunidade, eu quero voltar à terra, o Senhor me dá cartas para eu obter o caminho aberto até lá, me dá autoridade para isso e também me dá os recursos. Como nós lemos, foi orado hoje pela manhã para que Deus levante os recursos para que a obra do Senhor continue em frente, né? Lembrando que a gente está orando pela nação, mas se a nação se desenvolve economicamente, o povo de Deus também, né? E os recursos vão vir como? Né? Deus não vai abrir uma janela no céu, ou então uma conta bancária e depositar diretamente. Ele usa quem? O seu povo. Então, são vocês que Deus está levantando para que a obra continue. Então, enquanto o povo está economicamente bem, a obra do Senhor consegue seguir em frente. E os recursos veio daí. Deus, através do rei, abriu as portas, levantou os recursos para que ele pudesse voltar para Jerusalém e fazer a devida reforma. Chegando lá, ele chama a liderança, as principais pessoas que estavam em Jerusalém, conta o que aconteceu e chamou o povo. Bom, vamos lá, vamos reconstruir, vamos deixar essa vergonha para trás. Mas, irmãos, sempre tem alguém que não quer que a coisa aconteça. Sempre tem alguém
que vai se opor à obra. Por exemplo, no versículo 10, ele diz que Sanbalate e o Tobias desagradou muito a eles. Do quê? De que alguém viesse a trazer o bem para Jerusalém. Então, irmãos, inveja sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai tentar impedir que a coisa aconteça. Aqui são 3 pessoas que se opõem de forma mais frontal. O primeiro é Sanbalate, ele era moabita, o outro era Tobias, amonita. Esses dois vêm de 2 povos que historicamente eram opostos, se opunham a Israel. Se nós voltarmos um pouco da história, principalmente na época inicialmente de Moisés, quando ele chega para tomar a terra, depois de 40 anos do deserto, vocês vão ver que esses 2 povos se opuseram. Muitas vezes Moisés precisava passar pela área deles, pelo terreno deles, eles impediam, eles não permitiam. Depois também, na época dos juízes, eles foram tempo todo entrando na terra, roubando as suas colheitas, e trazendo mal e prejuízo ao povo. Então, esses 2, historicamente, foram povos inimigos deles. Tanto que, tanto em Deuteronômio como em Neemias, também depois, no capítulo 13, cita, eles foram proibidos por Deus para que qualquer membro desses 2 povos entrasse na congregação de Israel. Era proibido. Outros povos podiam entrar. Se alguém casasse com alguma pessoa de outro povo, depois de um tempo, eles podiam ser considerados como israelitas. Esses 2 não. De tamanha oposição que esses 2 fizeram. E Gesem era arábio, de outro povo também que descendeu de Ismael. Isso a gente não precisa nem falar muito, porque até hoje esses 2 povos não se dão. Os ismaelitas, os árabes, né, até hoje são opositores de Israel. Né? Ismael foi filho de Abraão com Agar. Agar era egípcia. E Agar tinha na mente que quem deveria ser o primogênito, suceder a Abraão na liderança da família, como herdeiro principal, como primogênito seria Ismael. Mas Deus já tinha falado, não é filho da escrava, né? É filho da esposa. Então, veja só, são povos que historicamente já tinham oposição a Israel. E agora, nesse momento, esses 3 se juntam para fazer novamente oposição, para não querer o bem da reconstrução da nação. E eles partem para a briga. E eles tomam algumas atitudes, algumas estratégias. E a gente vai ver que, até hoje, essa estratégia ainda acontece. Mesmo se você ligar na mídia, vocês vão ver isso que tem acontecido. A pastora citou aí a questão do nosso presidente, como muitas pessoas da mídia e de oposição, o que eles fazem? A estratégia é a mesma. Primeiramente, o que eles fazem? Eles zombam, como nós lemos no versículo 2,19. Eles zombam, eles fazem zombaria, ou seja, eles escarnecem, ridicularizam a coisa. Com isso, o que eles estão objetivando? Atacar o seu trabalho. Atacar aquilo que você está fazendo. Minimizar ou diminuir, desprezar, dizer que aquilo que você está fazendo não tem valor nenhum. Achar que aquilo que você está fazendo não tem grande significação, e aí você acha que se você entrar nessa, você vai achar isso também, você vai querer parar. Por que eu vou fazer alguma coisa que não tem valor? Então, a primeira ação deles é de zombaria. Depois, eles vão desprezar. Com o desprezo, o que significa? Eles vão rebaixar, começar a querer te envergonhar. Com isso, eles estão atacando a tua competência em fazer o que está fazendo. Você não é capaz. Você não tem capacidade. Você ir lá fazer isso, você não é capaz. O que é isso? Tira a tua competência. E se você entrar nessa história, você vai se auto-rebaixar e deixar de fazer aquilo que Deus tem para você. Depois ele entra na confusão. Eles querem confundir as coisas.
Confusão significa estorvar, causar desordem, tumulto. Nós vimos aí alguns anos atrás os famosos Black Bloc. O objetivo dos Black Bloc é justamente isso, causar estorvo, confusão. Você perde um pouco o teu objetivo, você não sabe, já esteve no meio de uma confusão, você não sabe para onde vai. Você perde o objetivo, você não sabe mais o que você está fazendo, tira você do foco. Depois, eles partem para a calúnia, é isso, meu irmão, é gradativo, conforme as coisas vão acontecendo, se não vai funcionando, eles vão aumentando a carga sobre você. Com a calúnia, eles vão, que a difamação, hoje em dia, isso é usado muito o fake news para isso, mentem, né? Desmentem o que eles estão atacando, a tua credibilidade, ataca a tua moral, ataca teu caráter. A coisa começa a virar pessoal, já não é mais a obra em si, mas é a sua pessoa que ele começa a atacar. E se ainda não resolver, eles partem para armadilhas. Com a armadilha, o que ele está querendo fazer é atacar a tua integridade. E aqui nós precisamos tomar bastante cuidado, irmãos, porque essas armadilhas levam você ao pecado. Ele atinge a tua relação com Deus. Ele atinge a sua relação, a sua vida espiritual. E quando você chega nesse ponto, irmãos, pronto, ele venceu. Essas são as estratégias que o inimigo faz, os opositores fazem. E nós vimos aqui no capítulo 2 que eles começam a atacar os que buscam a reconstrução de Jerusalém, começando pelo mais simples, começa a zombar. Mas e qual é a nossa atitude diante das oposições? O que nós devemos fazer? O que Neemias nos ajuda a entender das estratégias que nós devemos tomar contra as oposições? Então eu quero passar para os irmãos 7 passos, 7 atitudes que nós devemos tomar quando as oposições vierem. O primeiro passo é: fique atento, sempre encontraremos oposição. Sempre. Veja que Neemias encontra. Primeira coisa que ele encontra: quando eles souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Paulo, em 1 Coríntios 16, 9, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele estava em Éfeso, e ele diz que ele ia continuar ali, porque uma grande e oportuna obra por trabalho se abriu, mas haveria muitos adversários. Então, irmãos, espere adversário. Não tem como você não esperar adversário. Não há como. Sempre que você começa uma obra, principalmente a obra de Deus, vai acontecer o levante contra você. E a gente tem visto isso, principalmente na mídia, né? Todos aqueles que perderam alguma coisa com essa mudança de governo, eles vão partir para a oposição. Não tem jeito. Em política não existe não oposição. Então, sempre vai haver. Então, espere a posição, irmãos. Se prepare para isso. Não haja como alguns, eu não esperava. Não, vai acontecer mesmo. Jesus falou que ele tinha opositores, que o mundo, assim como se opuseram a ele, iria se opor a nós. Não existe em cima do muro, viu, irmãos? Não existe muro. Ou você está a favor ou você está contra. Jesus mesmo disse, quem não é por nós, é contra nós. Não tem jeito de você agradar gregos e troianos aqui. A oposição vai vir. Por quê? Porque ele não quer ver a tua restauração. Então, se prepare, irmãos, porque a oposição vai vir. Se prepare, porque, como se diz no ditado popular, o bicho vai pegar. Então, não se acanhe, não se esconda. Isso vai acontecer. Ah, pastor, então eu não vou... Bom, você que escolhe a quem você quer estar em oposição.
Como eu disse, ou você está junto ou você está contra. Ou você tem o mundo contra você, ou você tem Deus contra você. Escolha teu adversário. Segundo, a oposição pode vir dentro da sua própria casa. Eu acho que eu já vi aqui uns risinhos aqui, já imaginando algumas situações familiares. Né? Veja só, no mesmo versículo, quem que eram esses três homens? Né? Sambalate era oronita, Tobias era amonita, Gesem era arábio. Os três povos, irmãos, eram povos parentes de Israel. Os oronitas, é uma cidade chamada Oronaim, que era uma das principais cidades dos moabitas. E, obviamente, o outro era amonita. Os moabitas e os amonitas eram povos irmãos. Eles eram descendentes de Ló, com as suas duas filhas. Ele tinha duas filhas, depois de Sodoma e Gomorra, ele se refugiou nas montanhas. As filhas falaram assim, bom, se a gente ficar aqui, a gente não vai casar nunca, não vai ter descendência dos nossos pais. Então, elas embebedaram o pai, cada um deitou com seu pai, tiveram dois filhos, cada um, que vieram os amonitas e os amonitas. E Ló era sobrinho de Abrão. Então, era um povo irmão dos hebreus. Eles eram hebreus. Os hebreus não é só os judeus, não é só os israelitas. Abraão já era hebreu. Então, ele também era hebreu. Então, é da família. E os arábios eram descendentes de Ismael, filho de Abraão. Quer dizer, os três povos eram povos irmãos. Tinham a mesma ascendência, tinham a mesma família, pertenciam à mesma família, à mesma tribo. E foram eles que se opuseram à nação de Israel. Já percebeu que às vezes você chega... Eu já escutei muitas histórias, pessoas que se convertem, aceitam Cristo e chegam em casa. Quantas pessoas já ouviram falar assim, eu sou o único na família. Passa dificuldades, por quê? Porque, como diz, Jesus falou em Mateus 10:36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus mesmo, João revela, em João capítulo 1, fala assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veio para a sua família. Seus próprios irmãos se opuseram a ele. Os próprios irmãos não acreditavam em Jesus, veja só. E olha que Maria teve a revelação do anjo. Alguém já recebeu aqui visita de anjo para dizer que você ia, principalmente as mulheres aqui, que ia ser grávida? E mesmo assim, a oposição veio de onde? Da própria casa. Depois eles se converteram. Um deles se tornou bispo de Jerusalém, Tiago. Mas a oposição vem de dentro da própria casa. Às vezes, meus irmãos, até dentro da própria igreja. Irmãos dentro da igreja não querem ver o teu sucesso, não querem ver o teu desenvolvimento. Veja que Paulo fala, olha só, esse que Paulo é interessante. Ele faz um currículo dele, ministerial, 2 Coríntios, capítulo 11, 26. Quem estudou aqui na escola dominical deve ter visto. Ele fala do que ele passou. Ele fala assim, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos saltadores agora, em perigos entre patrícios, irmãos da mesma nação. Em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigos entre falsos irmãos. Você quer saber se ele é teu irmão mesmo? Conta um sucesso na sua vida. Veja se ele vai se alegrar com você ou se ele vai fazer um fake face. Não tem Facebook, não é um fake face. Faz aquela cara de paisagem para você. Aquela risadinha assim. Estou vendo que algumas pessoas já passaram por isso, né? Você conta assim, fui promovida. Já viram isso? É ou não é? A pessoa tem inveja de você, ele não quer saber. Pessoas que poderiam estar te ajudando, se alegrando com você, mas o que eles fazem? Aquelas risadinhas assim, maldosa.
porque eles não querem ver o teu sucesso. Eles têm inveja de você. Perigo entre irmãos, irmãos dentro da própria família, irmãos dentro da própria igreja. E, infelizmente, isso é triste, né? Falsos irmãos, pessoas que se dizem irmãos, mas não são. Foge deles, irmãos. Terceiro, fique atento às armadilhas do inimigo. Olha que situação interessante que os caras armaram. Lembra dos passos, das armadilhas? Neemias 6, 2 e 3. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro dizendo: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Armadilhas. Porque ali havia uma situação que eles tinham armado para que quando ele chegasse lá, criasse uma situação tal, possivelmente para matar Neemias. Por isso que Jesus, no capítulo 21 de Lucas, versículo 34, diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com o quê? Com as consequências de orgias, embriaguez e preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Você pode olhar esse versículo e falar: mano, mas eu não tenho orgia, né? Não tenho embriaguez, eu não bebo, pastor, não faço essas coisas. Mas as preocupações do mundo te atingem. E aqui é a sutileza, porque aqui a sutileza dessa armadilha que Jesus está nos mostrando é que você está preocupado com coisas que aparentemente são legítimas. Aparentemente são coisas que você precisa realmente ter, e não há nada de errado com isso, mas isso pode ser uma armadilha. Porque o que ele está falando é ser sobrecarregado. Eu não sei os irmãos, mas eu trabalhei com pessoas que eram workaholic, viciados em trabalho. Eu já vi gente que virou à noite, 24 horas, isso era normal para ela. Ela não ia para casa. E quando ia, levava trabalho para casa. Parecia que não tinha vida fora do trabalho. E eu falava para o pessoal, cuidado, isso aqui vai virar abóbora. Que nem história de Cinderela, isso aqui é muito bonitinho, mas bate meia-noite, dá as 12 badaladas, essa carruagem vai virar abóbora. E quando virou, irmãos, eu sei de vários colegas de trabalho que passaram dificuldades. Porque o foco deles estava nas preocupações do mundo. Aparentemente, tudo certo, nós temos que ter a preocupação, temos que ter o nosso trabalho, tem que ter o nosso sustento, nada de errado isso, mas ele não está dizendo que você não deve se preocupar com isso, ele está dizendo que você não pode se sobrecarregar. Ir mais do que necessário. Isso pode se tornar uma armadilha para nós, porque nós aparentemente estamos fazendo algo certo. Aparentemente, nós estamos no caminho correto, mas não percebemos que isso pode ser uma armadilha. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando você se sobrecarrega com coisas que não é para se sobrecarregar, fora da medida, você fica uma presa fácil para o inimigo. Por isso que ele fala: sede sóbrios, lucidez, presta atenção no que você está fazendo. Veja se você não está indo do caminho errado. E seja vigilante, abra o olho. Abra o olho. Irmãos, eu falo por experiência pessoal. Se a gente bobear, o chefe coloca você acima dos limites.
Uma das primeiras coisas que eu precisei aprender quando comecei a minha vida profissional é dizer sim falando não. Porque eu tinha essa mania de achar que o chefe precisava de alguma coisa, eu fazia. O chefe precisava de alguma coisa, eu fazia. Aí quando ele vinha me cobrar, nem tudo estava feito. Eu tive que tomar atenção. Aí eu falava assim, meu chefe falava assim, chefe, Felipe, eu preciso de uma coisa aqui que você faça para mim. Fazer o quê? Eu fazia isso, isso. Tá bom, chefe, mas eu tenho isso, isso, isso. O que eu faço com essas outras coisas? Para não me sobrecarregar. Eu aprendi a falar sim, dizendo não. Isso me ajudou muito, tirou alguns cargos que eu tinha sobre mim. Porque se deixa, irmãos, a gente pega tudo, a gente quer dar conta de tudo, e nós não damos conta. Perdemos a perspectiva, entramos na armadilha do inimigo. E é interessante, quem era promovido não era quem fazia, eram os outros. Isso que é o pior de tudo. Sempre tem aquele que vai se aproveitar da sua fragilidade, da sua fraqueza. Quarto, não se distraia, mantenha o foco. Essa mesma passagem, só que eu quero destacar o outro ponto. Primeiro ele falou assim, vem, né? Mas eles estavam tentando fazer mal. A resposta de Neemias é muito interessante. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Meu irmão, não perca o foco daquilo que Deus colocou para você fazer, meu irmão. Foca o teu trabalho, foca aquilo que Deus tem para você. Essa armadilha tinha como principal objetivo tirar Neemias do foco. Tirar Neemias da ação. Tirando ele da ação, a obra ficaria a cargo de quem? Talvez das mesmas pessoas que já estavam em Jerusalém antes da chegada de Neemias. E que não puderam, não fizeram nada. Por isso que Neemias diz, não vou sair daqui, não vou me distrair, não vou perder meu foco. Paulo em Filipenses 3,13, isso aqui deve ser para nós um pensamento que devemos focar, né, que devemos ter sempre em mente, é isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Deus tem pedido para você? Foque nisso. Não se distraia com aquilo que não é que Deus quer para você. Primeira coisa, você precisa saber o que Deus quer para você. Não adianta manter o foco em algo que eu não sei. Eu sei qual é o ministério de Deus para mim. Eu sei qual é o ministério que Deus tem para minha esposa. Eu já falei aqui, não me peçam para cantar. Né? Deixa com o pastor Nairo. Né? Ele é bom nisso, ele tem voz, ele tem conhecimento. Eu sou ouvinte. Eu não sei, o louvor não é comigo. Só em casa, lá em casa, escutando música, tudo bem. Mas não é o foco meu. Deus não me levantou para isso. Então eu não vou me distrair com aquilo que não é para mim. Mantenha-se focado naquilo, tenha o seu alvo diante de você. É interessante que na corrida eu gosto muito de esporte, né, viu, Wilton? Eu gosto muito de esporte, você sabe disso. Na corrida de 100 metros, né, normalmente o corredor ele olha para a linha de chegada e ele evita de olhar para o lado. Ele põe o olho naquela fita e segue em disparada, feito um touro solto. Porque ele não quer se distrair com quem está do lado dele, ele não se importa com quem está do lado dele, ele vai em frente até chegar no alvo. Enquanto ele não chegar, ele não olha para o lado. Não é isso, Hilton? Tem que ser assim. Foque aquilo que Deus, não perca, não se distraia com aquilo que não é para você. 5. Se tiver em desacordo com os propósitos de Deus, descarte.
Foi um ensinamento que eu tive com um grande mentor meu, o pastor Geraldo. Ele foi meu professor no seminário. Trabalhei com ele por mais de 16 anos. Veja que Neemias fala em 10, 12. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Elaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, ou seja, estava preso, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira que não entrei. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. O objetivo da casa de Deus, naquela época, era que a casa de Deus fosse mantida pelos sacerdotes. E ele não era sacerdote. Ele não ia entrar na casa de Deus se Deus especificamente não tivesse dado ordem para ele. Ele percebeu rapidamente que aquilo não vinha de Deus. Se não vem de Deus, irmãos, fuja. Não faça. Se não for de Deus, se não tiver dentro dos propósitos de Deus para a tua vida, esquece. Porque você vai sair do foco. Você vai sair dos propósitos de Deus. Você vai deixar de fazer aquilo que você deveria fazer e não vai fazer aquilo que você deveria fazer. Por isso que no emprego eu precisei aprender a dizer sim, dizendo não. Porque eu preciso focar, eu preciso fazer aquilo que está de acordo com as atribuições que tinham me dado. Está dentro? Posso fazer? Tudo bem, mas se eu não posso fazer, cai fora. Não é isso que Deus quer para mim. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o pastor Geraldo. Ele falava assim: olha, se alguém pede alguma coisa para mim, a primeira coisa que eu falo assim: está de acordo com o chamado de Deus para a minha vida? Se o pastor Nairo pedir para eu ministrar louvor, eu falo assim: pastor, não está no meu... não está. Vamos conversar com outra pessoa. Não é o meu foco. Não está de acordo com você. Isso não vem de Deus. Vamos procurar alguém mais adequado. Então, não procure estar dentro daquilo que Deus estabeleceu para você. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 14, 33, ele diz que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Porque se você fizer algo que não é do propósito de Deus para a tua vida, não haverá paz. Mas sim, confusão. De confusão, irmãos, eu não preciso mais. Chega. Sexto. Se a oposição estiver além das suas forças, ore a Deus. Ore a Deus. Veja que Neemias fala em 6:9. Todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus fortalece as minhas mãos. Isso era uma constante em Neemias. Você vai ver Neemias sempre orando, pedindo a Deus orientação. E aqui ele pede o quê? Força, fortalece. Porque já estava começando a ficar cansado. Por isso que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. É nele que nós devemos buscar forças para continuar a obra dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior interessado que a obra termine não é você, é Deus. Deus quer completar a obra na tua vida. Deus quer completar a obra no seu povo. A questão é, nós queremos? Né? Deus quer. Deus está pedindo a nossa disposição. Mas se você estiver com Deus, estiver junto com Deus, quiser também a reconstrução, se colocar à disposição de Deus, mesmo que os ataques sejam difíceis, grandes, Deus vai te suprir. Em quê? Em força,
Quero ler duas passagens para os irmãos. A primeira é Filipenses 4:6. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graça. É a oração que vai te suprir as suas necessidades. Às vezes, nós não precisamos de força física. Mas, às vezes, o desgaste emocional é muito grande. Eu já participei de reuniões que a gente ficava discutindo projetos, coisa e tal, 4, 5, 6 horas, não saía da cadeira. Mas, quando terminava, a gente estava acabado fisicamente, porque é um desgaste muito grande. E, às vezes, a nossa necessidade não é física, mas é de outras áreas das nossas vidas que precisamos nos fortalecer para continuar caminhando nessa reconstrução. Por isso que Paulo fala, seja conhecido diante de todas as vossas necessidades. Apresentar diante de Deus o que você está precisando. Que recurso você está precisando. Nós estamos orando por isso. Hoje foi orado por isso. O pastor Lavani orou por isso. Precisamos de recursos. E nós vamos encontrar onde? Alguns nós podemos até pedir ajuda. Mas tem recursos que só vêm de Deus. E Efésios 3, versículo 14, versículo 16, é um que eu gosto muito, pastor Fernando também. É uma oração de Paulo aos Efésios, em relação a Efésios, por isso que eu coloquei o versículo 14. Está vendo que está tudo relacionado com oração? Ele fala assim, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, diante de Deus, e ele ora, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais mediante... Exatamente. Que nós sejamos fortalecidos com poder, mas não é esse poder de autoridade política, não, é o poder do Espírito Santo, mediante o Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos fortalecer. E isso acontece onde? No nosso homem interior, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E olha, eu gosto muito dessa palavra. Já falei para os irmãos, Deus é Deus de ostentação. Cuidado que eu estou falando, para ninguém pensar que eu estou falando de heresia, não é isso. Mas veja, segundo a riqueza de sua glória. Não é qualquer coisa que nós estamos falando aqui, é segundo a riqueza de Deus. Não é ostentação financeira. Mas Deus é um Deus de glória, e quando Ele manifesta a sua glória, meus irmãos, é como diz a música, não podemos parar de pé. Porque quando a glória de Deus se manifesta, ela é gloriosa. É a riqueza de Deus se manifestando em nossas vidas. Através de quem? Do Espírito Santo. Ele vai nos fortalecer através do Espírito Santo. Por isso, se você estiver cansado, se você estiver com o coração abatido, se estiver desanimado, busque a glória de Deus, busque a riqueza de Deus. Deus é um Deus que pode dar qualquer coisa para você em abundância. Deus é um Deus da abundância. O primeiro milagre dele foi água em vinho, e não foi 1 litro, não. Foi quase 300 litros de vinho. Na pesca maravilhosa também foram 2 barcos, que quase os 2 barcos se naufragaram. Deus tem todos os recursos que pode te fornecer. E Ele vai te dar, segundo a sua riqueza em glória, através do Espírito Santo, para que você tenha força para continuar nessa restauração, para que a obra do Senhor seja completada na tua vida e na vida da nossa vida. Sétimo. Não pare a obra. Haja com responsabilidade. Você vai prestar contas a Deus. Olha que interessante isso aqui. Capítulo 13, versículo 6, diz assim: mas isto aconteceu, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Falei assim, pastor, o que tem isso a ver com a restauração? Aí nós temos que voltar para o capítulo 2, versículo 6.
Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Ou seja, no capítulo 13, ele tinha voltado para a Pérsia. Aqui era a Pérsia, em Suzã, na Pérsia. Ele foi fazer o quê? Prestar contas. Ele foi prestar contas ao rei. No capítulo 2, versículo 6, quando ele pede para o rei a oportunidade de voltar, ele pergunta: quanto tempo você vai ficar lá? Quando é que você volta? E ele se comprometeu de voltar. Para quê? Para trazer um relatório para o rei. Para prestar contas. Nós vamos prestar contas, irmãos. Veja que Paulo fala em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante... Nós vamos fazer o que lá? Prestar contas. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo. Tem uma parábola muito conhecida, a parábola dos talentos. Um certo senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Ele viajou, ficou um tempo fora. Aquelas viagens naquela época não era de uma semana, era de, às vezes, de anos. Quando ele voltou, o que ele faz? Ele chama os 3 servos. Para quê? Prestar contas. Nós vamos prestar contas, irmãos. Se nosso trabalho, a gente faz isso, anualmente eu tinha que prestar contas para o meu chefe, fazia relatórios para ele, das minhas atividades. Imagina se Deus não vai pedir a mesma coisa. Ele vai chamar: vem cá, o que você fez com os talentos que eu te dei? Você fez o quê? Você escondeu como aquele servo covarde? Ou você foi ousado e multiplicou? Você vai prestar contas a Deus. O problema de Sanbalate, Tobias e Gesem é que eles não sabiam que Neemias havia conversado pessoalmente com o rei na sala do trono. A sala do trono era a sala onde o rei exercia sua autoridade. É como você entrar hoje no Palácio da Alvorada, alguma coisa desse tipo. Palácio do Planalto, né? Então, era o rei que havia dado os recursos para Neemias, e era o rei que havia dado cartas para que Neemias tivesse autoridade. Você tem autoridade para fazer a obra, irmãos. Deus já te deu autoridade. Lembra que Jesus fala, ao se despedir dos apóstolos, em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada. Vão. E eu vou estar convosco. Se Jesus está conosco, e Ele tem toda a autoridade está contigo também. Para fazer a obra do Senhor, da obra que Deus tem estabelecido para você, para restaurarmos os nossos muros. Então era o rei que havia dado cartas para que Neemias tivesse autoridade na sua empreitada, e era o rei que estava por trás de tudo. Portanto, o negócio era com o rei, e não com seus opositores. O teu inimigo, ele vai te tirar do foco, vai tirar você do trabalho, mas você vai prestar contas, não é o seu inimigo, não é a sua oposição, mas aquele que te enviou, aquele que te estabeleceu para a obra, aquele que te colocou na obra, te deu as cartas e os recursos para você fazer a obra. E um dia nós vamos ter que voltar e prestar as nossas contas. Por isso o negócio é com o rei e não com a oposição. É com o rei que nós vamos prestar contas. Esses são os recursos que Deus nos coloca em nossas mãos. Esses são a maneira que nós devemos lidar com as nossas oposições. E qual foi o resultado, irmãos? É o que nós temos lido constantemente. Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês Elu, em 52 dias. Espero que, depois dos nossos 52 dias, a obra em nossas vidas, pelo menos, esteja completa. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos. E veja só que interessante, eles sempre estavam tentando difamar, zombar, menosprezar aqueles que faziam a obra. Mas veja qual foi o resultado final. Decaíram muito no seu próprio conceito.
Agora a coisa se inverteu, irmãos. A vergonha não ficou mais para quem estava construindo ou reconstruindo. Estava para aqueles que estavam se opondo. Né? Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Como foi dito hoje, sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele podemos qualquer coisa. Mas nós precisamos tomar nossa atitude. Não adianta nós simplesmente queremos, eu quero reconstruir, mas se nós não assumirmos a nossa posição, se não enfrentarmos a oposição, se não estivermos falando não para os opositores, sim para Deus, se nós não estivermos tomando a atitude, a postura correta diante das situações. Se colocarmos as coisas em ordem nas nossas vidas, focarmos as coisas em nós, quem vai ser envergonhado serão os inimigos. Caso contrário, continuaremos como estava Israel, em opróbrio, em vergonha. Vamos colocar de pé? Possivelmente, muitos devem estar passando por situações como essa. Começa a orar, começam as oposições. Pessoas começam a se levantar contra nós. E às vezes nós não sabemos o que fazer. Neemias nos ajuda nisso. A entendermos e a nos postarmos corretamente contra os inimigos. E a postura correta de Neemias permitiu que a obra fosse terminada. E a postura certa, sua, diante dessa situação, também vai permitir que você conclua a tua obra. E quem vai ser envergonhado foram aqueles que não queriam que a obra na sua vida fosse realizada. Então eu queria que você abaixasse a cabeça. E eu queria agora que você fizesse uma autoanálise, como Paulo fala, examine-se, pois, um homem a si mesmo. Veja como é que você tem enfrentado a situação. Primeiramente, você precisa saber se você ainda está mantendo-se aí na obra do Senhor. Se você já não abandonou a obra. Se abandonou, volte para ela. Reinicie. Deus é o Deus do recomeço. Mas se você está na obra e estiver cansado, sobrecarregado, faltando algum recurso, eu quero nessa manhã que você coloque diante de Deus, como nós lemos aqui, como Neemias fez. Neemias fez diante do rei, mas também fez diante de Deus. Buscar recurso. Sabedoria, discernimento, entendimento. Saber como se colocar, se postar diante das situações, dos nossos opositores. Precisamos ter o nosso foco centrado naquilo que Deus quer para nossas vidas. E se você sente a necessidade de alguma coisa, é o momento agora de colocar diante de Deus. Pedir forças, pedir ajuda. Talvez teu foco não esteja muito bom, pedir para Deus focar você naquilo que Deus quer para você. Você tem dúvidas ainda do que Deus quer para você, qual o caminho que você deve seguir. Peça orientação agora, é o momento de você pedir orientação a Deus. Foque aquilo que Deus quer para a tua vida. Senhor, Pai, querido Deus, estamos aqui nessa manhã, nesse templo, diante da Tua presença, Senhor. Estamos abrindo os nossos corações para o Senhor. Eu te peço agora, nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Revele a cada um de nós aquilo que o Senhor quer para nós e como nós estamos caminhando naquilo que o Senhor deseja para nós, como está a nossa obra.
Sabemos que um dia o Senhor irá pedir contas. Porque o nosso negócio não é com os nossos opositores, mas é com o Senhor. O Senhor nos comissionou. O Senhor nos capacitou. O Senhor nos deu todos os recursos necessários. E queremos nessa manhã continuar a obra do Senhor. Se alguém aqui estiver saindo fora, Senhor, que o Senhor nos coloque de volta para o caminho. Se alguém aqui, Senhor, o Senhor conhece melhor do que eu, porque o Senhor conhece cada mente, cada coração. Estiver cansado, sobrecarregado, Pai, nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor restaure as forças, renove a unção, renove a visão. Se alguém tem saído dos teus caminhos, o Senhor traga de volta para os teus caminhos. Para que a obra do Senhor em nossas vidas seja completa em nós, Senhor. E que por onde o teu povo caminhar, o Senhor caminhe junto com eles, indicando o caminho, dando-lhe sabedoria, discernimento, para que o caminho seja, para que a obra seja completada na vida de cada um. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor, que a tua graça seja cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Deus os abençoe, irmãos. Irmãos, a obra. Não saia da obra, que a obra vai ser concluída e os envergonhados serão os nossos inimigos. Deus os abençoe.